Olá, pessoal. Essa aula é uma aula bem direcionada. Essa aula vai junto com um material. É um material que eu escrevi, participei aí da edição desse material, de cada ponto desse material. Eu começo uma explicação sobre a lógica de programação. A gente explica os fundamentos da lógica de programação. Portanto, é muito importante, assim, você ter essa leitura, você assistir essa videoaula e completar a leitura do material que eu vou passar. Eu vou usar o material só como uma referência para você aplicar a leitura. Eu deixei alguns pontos em amarelo que você já vê aí e vou transformar a lógica já em um algoritmo. Essa é a ideia. Então, no primeiro dia eu comentei sobre a lógica, a importância da lógica no primeiro vídeo. E aí eu vou trabalhar dessa maneira. Tá legal? Aproveito para comentar com vocês que hoje é dia 23. Nas sextas-feiras eu estou na FATEC. Ontem vocês ainda não tinham professor, ok? Então eu pretendo ir falar com vocês no dia 29. Pode ser, porque a minha aula é muito prática também. Eu dou aula lá no laboratório 3 da FATEC. Pode ser que no dia 29, pela correria, eu acabe não indo lá. Mas se eu não for, eu já vou deixar um combinado com vocês. Assim, de 0 a 100, 100% eu preciso falar com vocês. Porque algumas coisas a gente tem que falar pessoalmente. Como que funciona a disciplina, tirar quaisquer dúvidas pessoais. Tá? É isso que eu quero fazer e eu não consegui fazer ainda por questão de vocês não estarem indo nas sextas-feiras. Tá? Mas mesmo que eu não consiga falar, no último dia do mês, no dia 30, é o dia de encontro remoto. Legal? Então, assim, você já tem que se esforçar. Esse encontro remoto ele começa às 10 para as 9. Eu vou colocar tudo isso lá. Eu quero ir falar com vocês primeiro, tá? Mas ele começa às 10 para 9 por causa do intervalo que tem que ter, uma quantidade de horas. Eu trabalho na sexta à noite até o sábado de manhã e o encontro remoto ele é aqui pelo Teams. Eu vi que alguns dias parece que até tinha um encontro marcado aí, achei estranho, não foi eu que marquei, mas vai ter um encontro remoto aqui. Professor, eu trabalho, tal, já vou te adiantar. Uma vez por mês é importante você tentar se virar nos 30 para conseguir estar nessa aula. Professor, não consigo. Aí eu vou precisar fazer a explicação para a sala com muito cuidado. Né? Não dá para eu falar numa aula prática como essa que irei trabalhar. Legal? Então já fica esse recado. Primeiro que assistir essa aula, eu estou postando ela também no YouTube. Primeiro, para que você assista pelo WhatsApp, não fica preso ao Teams. Eu acho mais prático trabalhar assim. Agora no começo, principalmente porque a gente ainda não teve um contato pessoal. Tá bom? E no mais, na sexta-feira eu procuro conversar com vocês, vou tomar um horário do professor lá. Provavelmente é o primeiro dia de aula dele. E aí eu peço para ele beber uma água, ou ela, né? Não lembro se é professora também. E troco uma ideia com vocês. Explico direitinho quais são as diretrizes aí dos nossos encontros, notas, etc. Vamos seguir aqui. Então, pessoal, a lógica de programação, ela tem uma linha de pensamento. Não tenho certeza se eu comentei no primeiro vídeo, que eu lembro de quando eu era criança, da minha mãe fazendo os pães lá que ela fazia. Então, ela pegava a massa do pão, colocava na água, e aí, na hora que a massa do pão subia, dentro da água, um pedacinho, a bolinha da massa, o pão estava pronto para levar para o forno. Creio que era alguma coisa mais ou menos assim. Aquilo ali era uma sequência de passos. O primeiro pensamento da lógica de programação é uma linha de processo. Então, vocês que estão nas indústrias, principalmente, vão entender bem essa parte da linha de processo. Se uma linha não estiver bem organizada, o processo de produção todo fica comprometido, não é? Então, a lógica de programação ela está relacionada a alguns princípios.
Então, quais são esses princípios? Ou elaborar e representar algoritmos. Então, eu preciso montar. Tem também a ideia de processos, né? Montar processos, elaborar processos, que é de uma outra disciplina, mas é pura lógica. Elaborar fluxogramas, que também é pura lógica de lógica geral, né? Não é só lógica de programação. E principalmente aí desenvolver e elaborar os algoritmos, né? Então aqui é o fundamento da lógica. Essa aula é uma aula que eu faço uma passagem de bastão e já trago para vocês o pensamento de algoritmo. Eu vou usar um software de algoritmo que é só para essa explicação, porque ele é em português, né? E depois nas aulas eu vou estudar talvez alguma outra, né? A gente chama de plataforma, a gente chama de software, a gente chama de ambiente de programação. Eu vou estudar uma plataforma um pouco mais avançada. Mas para esse material que está em português, esse primeiro momento, esse software que eu vou usar para criar um algoritmo um pouquinho mais para frente, ele é mais didático, posso dizer assim, com você tendo na mão os materiais e para você compreender aí os princípios da lógica de programação. Por quê? Nós passamos agora o bastão não só na lógica narrativa e começamos a programar. Ô professor, mas e aí? Você está pincelando alguns pontos e no mais. Essa apostila vai ficar para você ler. É imprescindível você aplicar essa leitura. Não obrigatório. Não dá para deixar obrigatório. Eu não vou colocar um trabalho para você fazer um resumo da leitura dentro de uma semana, sendo que a gente vai na sexta-feira, no sábado, ter o encontro. Eu acho que fica muito apertado, uma vez que eu já estou usando um tempo da aula para desenvolver o vídeo e postar o material. Mas é essencial você aplicar a leitura nesse material antes da minha aula, porque ele vai reforçar isso que eu estou ensinando agora e você vai chegar com a mente fresca aí na minha aula, porque na aula, quando o negócio começa a ficar um pouquinho mais complexo, posso dizer assim, você vai tendo um pouco mais de dificuldade. Logo, se assistiu essa aula, leu o material, você vai ter mais fundamento, ok? Eu vou pedir depois, vai ser uma forma de presença, você vai ter que preencher um formulário lá, só clicar, olha, confirmo que recebi e me comprometo a ler o material. Você vai clicar lá, e aí é de responsabilidade do aluno. A gente tem que dividir um pouco de responsabilidades nesse modelo, tá, pessoal? Aí, na introdução, vai falar da lógica, de uma lógica de pensamento, né? Ou é lógico que hoje vai chover. A lógica, a gente carrega a lógica na vida, em todo momento. Né? Em todas as atividades, a gente trabalha com a lógica. A gente precisa usar lógica. E eu percebo que conforme eu fui trabalhando com a lógica, a minha maneira de lidar com as pessoas foi mudando. Hoje, qualquer assunto, qualquer problema, eu paro, eu analiso antes, eu penso saídas diferentes para responder. Eu não falo sem pensar, dificilmente. Vai falar assim, ô professor, você é o maior sábio do mundo, hein? Não, eu treinei isso, claro, como programador há muitos anos, também como professor, tenho que tomar muito cuidado no que falo hoje em dia, e principalmente pela lógica, tá? Então, nós vamos, em tudo que a gente vai falar, a gente tem que ter esse processamento aí no dia a dia. Legal? E aí a lógica vai agindo numa sequência que vai nos ajudando no que a gente vai trabalhar. E aí a gente chega em situações, como eu comentei com vocês, de processo. Logo, eu tenho a apostila vai mostrar aqui que a gente tem um processo aí, muito simples, é claro, para você fazer o seu achocolatado aí, né? Você vai abrir a geladeira, abrir o armário, retirar do leite, né? Retirar o pote do achocolatado, toda uma explicação. Agora imagina se você vai fazer isso com atividades fora da sua da sequência. Então não tem como você abrir a geladeira e misturar o quê? Você ainda não pegou nada. Né? Logo, quando você tem
atividade fora da sequência correta, o seu algoritmo não vai funcionar muito bem. Essa é uma prática muito simples de se observar. Então, quando você for escrever programas para computador, os primeiros passos é a criação do algoritmo, é você pensar. Nem sempre o algoritmo precisa ser escrito já no formato de programação. Eu vou mostrar ali, tem aqui também no material, ele não precisa ser escrito no formato de programação. Já, ele pode ser pensado. Eu ensino muito meus alunos, quando eu estou dando uma disciplina de programação, para quem vai fazer ciência da computação, por exemplo, que vale muito a pena ele desenhar, escrever o programa no papel o máximo possível. É a melhor maneira dele traçar a ideia dele. Da mesma maneira que uma pessoa que vai produzir ali vestidos, quando chega uma cliente, ele vai montar, se não me engano o nome é croquis, não é isso? Ele vai fazer um rascunho, ele vai perguntando o que a pessoa vai falando, tem que ser alguém que desenha bem, no caso dele, que não é o meu caso, né? Talvez não seja algum de vocês também. E aí eu tenho uma estrutura de algoritmo que tem muitos anos que já foi criada, que é muito conhecida, que é um algoritmo em português, que já faz essa transição do pensamento lógico para eu ter blocos de programação. E isso ajuda muito a gente. Legal? Ah, professor, você vai programar? Talvez você já estudou no industrial, em alguma outra escola, onde tenha aprendido algoritmo assim. Daria para trabalhar muitas aulas com algoritmo em português. Mas eu estou adotando linguagens de programação pelo o sentido do currículo de vocês também. Se você vai para uma entrevista de emprego, uma pessoa te perguntar se você conhece programação, você vai falar, olha, eu já trabalhei assim, tal. Coisas que eu vou ensinar para vocês aí nos encontros remotos, tá legal? Então aqui ele tem uma estrutura de algoritmo e uma explicação. Mas depois eu vou trabalhar no algoritmo lá com vocês. Eu prefiro fazer explicando na prática aí, tá legal? O principal aqui agora é entender os tipos de dados. A gente trabalha em algoritmo em primeiro ano, vamos dizer assim, quem está aprendendo no primeiro semestre, qualquer disciplina, a gente trabalha com 3 tipos de informação no algoritmo. Quais são os tipos? O primeiro tipo, caractere, texto. Um texto pode receber letras e números. Depois a gente trabalha com números inteiros. O número inteiro é só número que não vai ter casa decimal. E o terceiro é número que não é inteiro, é claro, né? Faz parte dos números, mas são números que a gente chama de flutuante também, números reais, números que recebem casas decimais. Para ficar mais fácil, para não complicar, sair da teoria aqui, eu creio que muitos de vocês já trabalharam com o Microsoft Excel. Aqui eu já vou explicar o princípio de variável também, que é muito fácil de explicar. Então, se você já trabalhou ou não com Excel, não tem problema. Aqui nessa planilha de cálculo, eu tenho, por exemplo, quando eu parei aqui, eu estou na célula B2. Aqui em cima você vê que é uma conexão. Essa conexão da célula B2, e se eu colocar um valor aqui e der um Enter, caio na planilha de baixo. Na verdade, isso é uma matriz, né, de linhas e colunas, onde todas elas estão conectadas. Isso é uma planilha. Só que, se eu colocar isso aqui, olha, nessa de baixo, o igual aqui é porque eu crio uma fórmula, tá? E coloco isso é igual a esse carinha aqui, vezes 2, o que vai acontecer? Ele vai falar igual a 100. Por quê? Porque o B2 aqui não é o 50 em si. O B2 é o espaço de memória que tem, que eu estou armazenando um valor. Nesse sentido, o B2 é uma variável. Por quê? Ele pode mudar. Aqui no Excel, como é dinâmico, ele enxerga em tempo real. Se eu mudo o valor da variável, o meu resultado muda também. Na programação, é o mesmo pensamento. Esse valor foi um valor do tipo inteiro, porque ele não tem casa decimal. Eu posso, por exemplo, perguntar para vocês
que daí é mais fácil definir. Quantas pessoas, né? Quantidade de pessoas. Não tem jeito de colocar assim, ó, 15,2, 15,5 pessoas. Eu não posso usar isso. Por quê? Pessoas é unidade. Pessoas não têm casas decimais. Ou quantas pessoas tinham no ônibus? Tinham 15. Não tinha 15,5. Ah, mas aquele cara lá é meio homem. Aqui não existe isso, né? Ou é ou não é. Então, o número inteiro é quando eu não tenho casas decimais. E aí, você fala assim, o professor, mas no caso, né, a quantidade de carne, por exemplo, tá? Quantidade de carne, 3,2. Aí, no caso, é 3,2 kg. Aí sim tem casas decimais. São 3,2 kg. E aí, o que mais pode referenciar os outros tipos? No tipo caractere, eu coloco lá, Rua 15 de Novembro, por exemplo, que tem várias cidades, 150. Essa informação aqui tem letras e números, vírgula, isso são caracteres, pode receber letras e números. Valores inteiros, só números sem casas decimais, valores reais, números com casas decimais. Essa é a base para a maioria das linguagens de programação, para quem vai dar os primeiros passos em programação. E o princípio de eu reutilizar um valor na memória, como é aqui, eu passei aqui 60, ele muda, porque o valor está na memória, ele utiliza o valor da memória para recalcular. Isso aqui é o princípio de variável. Eu guardo o valor para quando eu precisar reutilizar. Ok? Então, sendo assim, eu explico esses tipos de dados e caio aqui, tá, ó, caractere, ó, ou literal, você entendo que você vai fazer a leitura daqui também. Estou explicando, tem uma tabelinha aqui explicando depois do material, olha. Tá, o tipo real, o tipo caractere. Tem o tipo lógico também, né, que é o verdadeiro ou falso. Eu não utilizo ele nas primeiras aulas porque ele é um pouquinho mais complicado para se programar. Eu prefiro trabalhar com os 3 primeiros aqui, mas é muito simples de se compreender. No caso da variável, a explicação que eu fiz lá no Excel para vocês já é o princípio de variável. Deixei aqui o insight também anotado, olha lá. É possível definir dados que podem ter o seu valor alterado durante a execução do algoritmo. Então, esses dados recebem o nome de variáveis. Logo, a variável é um espaço de memória que vai receber um valor e, quando eu precisar, utilizo aquele valor novamente. Isso é o princípio de variável. Professor, dá um exemplo na nossa vida aí de variável. Muito simples e muito prático. O exemplo da sua vida de variável é você faz o login em um sistema qualquer. O seu login e senha, a todo tempo, enquanto você estiver usando o sistema, está identificando que é você. Então, aquilo é uma variável que, na primeira tela que você faz o login, é passado e as outras telas dos sistemas estão utilizando do seu usuário. Logo, se você for fazer alguma transação, alguma negociação, é sempre no seu usuário. Claro, tem que ter uma garantia nisso daí. E aí a gente chega no princípio dos algoritmos estruturados, assim, em forma de programação. Olha aqui, ó, nome, caractere, idade. E aí o nome recebe, entre aspas, a idade recebe um valor. E aí ele faz um concatenar aqui que eu vou também explicar para vocês. Inclusive já vou fazer isso já. Tem um software que trabalha nesse sentido. Ele se chama Visualg ou Visual-G. Professor, posso baixar? Pode, né? Você pode pesquisar, baixar o Visual-G, instalar. Você pode querer colocar alguns algoritmos aqui. Se você tiver tempo e gostar, tenha total liberdade. Mas eu não pretendo depois trabalhar com ele. Eu uso só essa aula, que é uma aula
Fica muito didático e em português, não dá dificuldade nenhuma, tá? Então, olha, do jeito que está aqui no material, para fortalecer a ideia do material, eu vou criar esses comandos aqui. Tá? Vou dar um tab aqui, não, tab é muito, vou dar 2 espaços. Vou criar aqui, ó, variável de memória, nome, caractere, beleza? Tá aí, pronto, montadinho. Criei ela na memória. Professor, por que você criou na memória? Como assim criar na memória? Nessa estrutura de algoritmo, que tem esse modelo para o aluno aprender a programar, eu tenho um algoritmo aqui que tem que se dar um nome, posso chamar ele aqui de aula 2, por exemplo, e eu tenho uma estrutura de um ambiente onde eu preparo e crio aquilo que vai ficar na memória. Logo, eu tenho a idade da pessoa, que é do tipo inteiro. Eu vou criar uma variável a mais do que está lá. Vou criar a variável ano para falar quando a pessoa nasceu, que também é inteiro. Isso é um algoritmo. Um algoritmo, para eu interagir com ele, eu tenho que criar essa interação. Todos eles. Por exemplo, a tela lá de login. Você tem que digitar. Você vai lá numa caixinha e digita lá. Quando nós estamos começando, a gente simula uma tela console, né? Uma tela que vai ficar piscando, vai abrir uma caixinha também, dependendo do modelo. Nesse caso, eu tenho que colocar lá o que eu quero que apareça na tela. Então, eu vou falar assim, ó, escreva na tela para a pessoa digitar o nome. Digite o seu nome. E aqui, beleza? Eu falo, leia o nome. Nesse sentido, quando eu executar, vamos ver se funciona com uma tecla F8 aqui, funcionava antes nele, aí funciona. Quando eu executar, vai abrir um console. Você deve estar vendo o console aqui embaixo. Eu estou indo passo a passo. Com F8. Eu vou lendo as variáveis. Fiz um negócio errado, hein? O prof, hein? Eita, gente, na correria aqui, o prof errou, hein? Fazia tempo que eu não programava aqui. Cara, deixa eu colocar aqui, executar, beleza. Tá, então vamos lá. Esse carinha aqui é embaixo do var, ó. Esse aqui. E esse aqui. Vamos de novo. Olha. Aí eu coloco, executo. Quando eu passo por ele, já mostra aqui, olha. Eu criei a variável naquele tipo. Olha lá, tipo C. Depois, passo de novo. Ele criou as outras variáveis no tipo C de caractere e de inteiro. Passo nos campos abaixo. E ele começa a piscar o cursor. Por que ele piscou o cursor? Porque eu parei no comando lei ali. E na hora que eu executar esse comando, legal, vou colocar aqui Carlos, a variável nome recebeu Carlos. Vocês perceberam que eu estava até um pouco enferrujado aqui, porque tenho usado outras ferramentas. Eu uso essa para o momento pedagógico. Mas o princípio é esse. Ou eu tenho a variável que está na memória, e quando eu preciso, eu uso o comando, principalmente aqui, nesse caso, o comando leia, para jogar a informação dentro da variável. Eu vou jogar a informação dentro das outras duas variáveis também, para você compreender. Eu tenho que terminar de executar aqui. Vou fechar ele aqui. Aí. Isso. E aí eu vou terminar, olha lá, vou colocar assim, ó, escreva a idade da pessoa, vou pedir para ler a idade, e aí eu vou calcular qual é o ano que a pessoa nasceu. Se eu estou em 2025, como que eu vou fazer esse cálculo? Para pensar aí, se você está assistindo o vídeo.
Vou colocar aqui, ó, ano é igual. Eu vou calcular o ano, não vou? Eu posso usar uma flechinha assim, aqui nesse modelo de algoritmo, ou eu posso colocar 2 pontos igual, porque o igual sozinho, nesse modelo, ele não compreende, né? Quando eu coloco 2 pontos igual, ele entende que é o igual. E aí eu vou colocar o ano aí, eu vou falar, quero calcular o ano. Se eu quero saber quando a pessoa nasceu, eu tenho que colocar, olha, 2025 menos a idade da pessoa. Neste sentido, eu venho aqui embaixo e escrevo na tela a idade aí da pessoa. Vocês vão perceber aqui, olha, que na hora que eu montei o algoritmo, ele faz uma concatenação ali de vírgula e texto. Eu vou explicar isso aqui já para vocês, que é importante também o princípio de concatenar. Tá? Eu vou colocar aqui a idade, 2 pontos, espaço, vírgula, e espaço, aspas, e aqui a idade. Eu vou executar para vocês verem. Antes disso, talvez eu falei de coisas aqui, pode ter ficado um pouco técnico demais. Eu não quero que você se preocupe tanto com essa parte técnica aqui. Ele programou um negócio assim, eu nunca mexi, o professor já está falando disso. Não. Eu quero que você entenda o que eu vou fazer agora, principalmente. Eu quis fazer aqui, vocês viram que eu até comecei colocando na base errada ali. Eu quero que você entenda o que eu vou passar agora. Esse pente fino que eu vou fazer é o pensamento sobre como um programa funciona. Essa é a parte principal para você ler a apostila e entender o que eu estou explicando. Porque senão você vai ler e vai falar, cara, esse negócio aqui está meio lunático para mim. Beleza? Então presta atenção principalmente nessa parte agora. Olha lá, ó. Eu tenho uma tecla aqui que eu vou analisando. Então começo a executar. Ele cria ali as variáveis. Beleza? Todas estão igual a zero ou em branco, né? Deixou um caractere em branco ali. Porque ela não tem valor ainda. Agora, quando eu passo, ele vai executando. Eu digito o nome da pessoa, tem que dar mais um passo para ele piscar o cursor aqui. Lucas Silva, por exemplo. Lucas Silva já está aqui na minha memória. Aí eu executo o nome a idade da pessoa, eu falo que o Lucas Silva tem 26 anos. Enter. E quando eu passar aqui pelo ano, nós vamos ver se ele vai executar o cálculo de atribuição. Olha lá. Nasceu em 1999, porque estamos em 2025. E quando eu executo esse comando, ele faz um famoso concatenar. O que é concatenar? Concatenar é grudar o valor de memória com o valor que eu tenho na tela. Professor, não entendi, hein? Como é que essa ideia de você ter o valor da memória com o valor do texto? Vamos supor que aí na FATEC tem um sistema do SIGA lá, Fera para a Secretaria, que você precise pegar uma declaração e levar para o seu trabalho. Levando a declaração que você está estudando na FATEC para o seu trabalho, tem um plano de carreira e o seu trabalho vai dobrar. Por exemplo, tem uns colegas aí que ganham bem. O pessoal está nas indústrias aí, tenho certeza. Geralmente tem uns alunos aí, vou chutar mais ou menos o tanto que vocês devem ganhar. Se você está ganhando já uns 5.000 reais, vamos supor que ele vai dobrar. Aí o seu salário vai passar para 10.000. Então você vai querer pegar aí a declaração. Na hora que você chega para pegar a declaração lá na FATEC, ela vai perguntar algo para você. Tem uma informação chave sua para a FATEC, que não é o seu nome, é o seu RA. Ela vai perguntar qual é o seu RA. E aí você vai passar o RA para ela. Tem que lembrar do RA também, hein? É difícil lembrar o número desse RA aí da FATEC, que é enorme, não é? Ela vai digitar o número do seu RA no sistema lá, e ele vai buscar no banco de dados o curso que você estuda, quando você se matriculou, e tem já um texto de declaração pronto, que esse texto está escrito lá, fixo, a parte fixa. Declaro para devidos fins que fulano de tal
está matriculado no curso X, e tudo isso vai gerar um documento. O que era o concatenar? O concatenar é pegar os valores de memória que vêm com seus dados, o nome do curso e tudo, e juntar com esse texto aí, que é o texto da declaração que vai ser impressa para você levar no seu emprego. Nesse caso, ele já está pronto lá, e eu faço mais um F8. Ah, professor, eu sei o que aconteceu. Terminar. Ah, eu estou programando muito em outras áreas. Coloquei um ponto e vírgula no final aqui. Tenho quase certeza que eu coloquei um errinho aqui. A gente chama de erro de sintaxe. Mas eu não vou explicar isso para vocês hoje, que eu começo a falar de muitas coisas interessantes. Vocês perceberam que não apareceu na tela. Eu vou tentar rodar de novo. Ó. Agora mais rápidos, tá? Mais rápido. Então, ó, esse aluno é o André. A idade dele é 13. Olha lá. Agora mostrou a idade, 13 anos. Eu tinha colocado mais aqui, que nesse modelo aqui não funciona. Como eu programo em várias linguagens, né, de programação, quando eu pego uma assim, às vezes você mistura as coisas um pouquinho. Mas o principal é vocês terem compreendido que essa sequência é a sequência do algoritmo. Percebam que eu não fico preparando só a aulinha pronta, com o PowerPoint pronto, eu não deixei o algoritmo pronto para jogar. Por que eu penso assim? Para que você tenha essa ideia prática. E essa aula aqui, todos precisam assistir e ler o material. É imprescindível para eu trabalhar lá no primeiro encontro. Isso já há alguns anos eu venho trabalhando assim, tem dado muito certo. Eu não consegui falar pessoalmente com vocês, mas é essa aí a nossa metodologia, ok? Então, sendo assim, eu vou agradecendo vocês, para não estender muito. Eu sei que a vida de vocês é corrida também. Assistam e leiam o material e vão lá no formulário que eu vou colocar e marquem lá, olha, eu li, vou assistir ô professor, eu vou assistir a videoaula e me comprometo em ler o material. Aí fica tudo organizadinho e isso vai valer para a presença dessa semana. Legal? Então você pode anotar falando que vai se comprometer. E aí você já pode fazer hoje mesmo, no sábado, isso daí. Tá legal? Então um grande abraço para vocês. Na sexta-feira pretendo ir lá falar. E mesmo que eu não consiga conversar com vocês, no sábado é o nosso encontro remoto. Eu vou montar aqui uma agenda. Você vai ter um lugarzinho para você clicar, vai abrir a videoaula e eu estarei com vocês. Tá legal? Um grande abraço, um bom final de semana e um bom começo de semana também. Deixa eu ver se está gravando ali. Tá ainda. 1, 2, 3.